Numa manhã fria de novembro, quando o sol ainda demora a vencer a névoa que sobe dos vales do Lácio, nasce um menino que não parece destinado a nada de extraordinário. Não nasce no mármore do Palatino, nem sob o brilho teatral das grandes casas patrícias. Nasce no interior, em território sabino, onde a terra é mais pedra do que promessa, e onde o prestígio não vem de genealogias cantadas por poetas, mas de trabalho, de contratos, de colheitas e de uma teimosia antiga. O nome dele, anos depois, vai soar como sinônimo de ordem depois do caos. Titus Flávios Vespasianus. Vespasiano. Roma, naquele começo do século I, é uma máquina que engole homens e os cospe em posições improváveis. Mas a máquina tem regras, e uma delas é cruel. O império pode até ser governado por um príncipe, mas é sustentado por uma multidão de administradores, oficiais, cobradores, centuriões, procuradores, homens que sabem contar, mandar e obedecer. Vespasiano vai ser, antes de tudo isso, um homem de contas, um homem de disciplina, um homem que entende que a moeda e a pedra, o dinheiro e a obra, são mais duráveis do que discursos. A família Flávia não é antiga. Não é uma dessas linhagens que recitam ancestrais como quem recita um hino. É uma família de ascensão recente. E isso, em Roma, é uma marca que não sai com banho. O avô, do lado paterno, teria servido como centurião ou algo próximo disso, um degrau duro, de couro e ferro, na escada militar. O pai, Tito Flávio Sabino, trabalha no mundo prático do dinheiro. Arrecadações, contratos, negócios ligados à cobrança de impostos nas províncias. Não é glamour. É o tipo de ocupação que enriquece e, ao mesmo tempo, suja a reputação. Porque em Roma, lidar com dinheiro é necessário, mas raramente é nobre. A mãe, Vespásia Pola, vem de uma família sabina com alguma respeitabilidade local. E é desse cruzamento, o dinheiro pragmático do pai e a sobriedade rural da mãe, que sai o temperamento do filho. Não o temperamento de um artista do poder, como Júlio César, nem o temperamento de um ator trágico como Nero. O temperamento de um administrador que olha para o mundo e enxerga custos, riscos, logística. Um homem que, quando entra numa sala, não procura aplausos. Procura a saída, a janela, o mapa mental de quem manda em quem. A juventude de Vespasiano acontece num império que ainda está aprendendo a ser império. Augusto já morreu. Tibério governa com aquela mistura de frieza e paranoia que deixa Roma sempre em estado de alerta. A cidade é um palco, mas também é um tribunal permanente. Uma palavra errada pode custar uma carreira. Um silêncio errado também. E para um jovem de origem equestre, sem sobrenome que imponha reverência automática, o caminho é estreito. Servir bem, não chamar. Atenção demais, e subir degrau por degrau. O cursus honorum, a sequência de cargos, é uma estrada com pedágios sociais. Para os grandes, é quase uma avenida. Para os Flávios, é uma trilha íngreme. Vespasiano precisa de patronos, de alianças, de casamentos bem calculados. E precisa, sobretudo, de resultados. Em Roma, resultados são a única forma de um provinciano ser tolerado entre os que se consideram donos naturais do Estado. Ele começa como tribuno militar, um posto que parece técnico, mas é profundamente político. O tribuno aprende a linguagem do acampamento, a rotina de vigílias, a distribuição de rações, a disciplina que mantém homens armados, obedientes mesmo quando estão com fome, frio e medo. Aprende também a linguagem dos oficiais, relatórios, ordens, punições. O exército romano não é só coragem, é contabilidade aplicada à violência. Quantos homens? Quantos dias de trigo? Quantas mulas? Quantas pontes? Quantos pregos para as sandálias? E, acima de tudo, quantas moedas para pagar o soldo e evitar que a lealdade se dissolva? Depois vem a questura. Provavelmente em alguma província onde a distância de Roma ensina outra lição. O centro do mundo depende de lugares que o centro despreza. A questura é o contato direto com o dinheiro público, com os registros, com a arrecadação, com a eterna tentação do desvio. Um questor pode enriquecer rápido, pode também ser destruído rápido. Vespasiano, ao que tudo indica, constrói reputação de homem eficiente, não necessariamente brilhante, mas confiável. E confiabilidade, em tempos de intriga palaciana, é uma moeda rara. A seguir, a edilidade. Um cargo que, para muitos, é ruína financeira, porque exige gastos com jogos, obras, manutenção urbana. É o momento em que o político romano compra amor popular com pão e espetáculo. Mas Vespasiano não é um gastador natural. Ele não tem um instinto de incendiar dinheiro para ouvir aplausos.
E isso, em Roma, pode ser visto como virtude ou como avareza. Depende de quem está olhando. A pretura vem depois, e com ela a proximidade real do poder. O pretor administra a justiça, preside tribunais, lida com conflitos que revelam o nervo da sociedade romana. Propriedade, heranças, dívidas, status. É um cargo que exige postura, voz, presença. E Vespasiano, que não é um orador lendário, aprende a compensar com firmeza e pragmatismo. Não encanta, resolve, não seduz, decide. Nesse período, ele se casa com Flávia Domitila. Não é um casamento de conto épico. É um casamento de aliança social, de estabilidade, de continuidade. Domitila vem de uma origem que também não é a mais alta aristocracia, mas traz conexões e respeitabilidade. Eles terão filhos, Tito e Domiciano, além de uma filha, Domitila. E com isso, Vespasiano ganha algo que em Roma vale quase tanto quanto uma vitória militar. Uma linha de sucessão possível, uma casa. Um futuro que pode ser apresentado como destino. Mas antes de qualquer destino, vem o trabalho. E o trabalho, para um romano ambicioso, muitas vezes tem cheiro de chuva, lama e sangue. A grande virada inicial da carreira de Vespasiano acontece sob o imperador Cláudio, quando Roma decide transformar a Britânia. Aquela, ilha de neblina, bosques e resistência, em província. A conquista da Britânia, iniciada em 43 d.C., não é uma campanha simples. É uma operação de engenharia e terror. Estradas abertas na marra. Fortes erguidos em lugares onde o vento parece querer arrancar a pele. Tribos que conhecem o terreno e atacam como sombras. E, do lado romano, a necessidade de manter linhas de suprimento atravessando mar e pântanos. Vespasiano vai para lá como comandante de legião. A segunda é Augusta. Comandar uma legião é comandar um pequeno mundo. Milhares de homens, oficiais, auxiliares, artesãos, médicos, escravos, animais. É administrar uma cidade móvel que marcha, e marcha com disciplina. A legião constrói acampamentos fortificados toda noite, com valas e paliçadas, como se o mundo inteiro fosse hostil. Porque o comandante precisa ser ao mesmo tempo pai e carrasco. Precisa punir deserções, recompensar bravura, manter a moral. Precisa saber quando atacar e quando esperar. E precisa escrever relatórios que façam sentido em Roma, onde senadores de toga limpa julgam guerras que nunca sentiram no corpo. Na Britânia, Vespasiano ganha reputação de executor eficiente. As fontes antigas falam de batalhas, de tomada de fortalezas, de submissão de tribos. Não é o tipo de glória que vira mito romântico, mas é o tipo de glória que pesa nos conselhos imperiais. Ele retorna com prestígio suficiente para receber honras, inclusive o triunfo em forma de ornamenta triunfalia, aquelas insígnias que simulam o triunfo completo sem concedê-lo integralmente. É um reconhecimento de que ele fez o serviço. E Roma, quando quer, sabe recompensar quem faz o serviço. O curioso é que mesmo com esse prestígio, Vespasiano não se transforma num astro. Ele continua sendo visto como alguém de fora do círculo dourado, e isso molda seu estilo. Ele não pode se dar ao luxo de ser extravagante. Não pode se dar ao luxo de errar em público. Precisa ser útil. Precisa ser necessário. Precisa ser o homem que, quando o Estado precisa de alguém para resolver um problema desagradável, é chamado porque não hesita. Depois da Britânia, ele ocupa cargos administrativos importantes. Um deles, decisivo para entender sua fama de homem de contas, é o governo da África proconsular. A África, para Roma, não é um exotismo distante. É o celeiro. É de lá que vem parte essencial do trigo que alimenta a plebe urbana. E alimentar Roma é governar Roma. Um governador na África lida com colheitas, com transporte, com contratos, com corrupção local, com elites provinciais que sabem jogar o jogo romano e, ao mesmo tempo, proteger seus próprios interesses. Lida com a pressão constante. Se o trigo falha, o povo se agita. Se o povo se agita, o príncipe treme. Vespasiano, na África, constrói imagem de administrador severo. Há histórias de que ele foi impopular por cobrar com rigor, por não tolerar desvios, por apertar onde outros afrouxavam. E há também histórias de que ele não era imune à necessidade de dinheiro, que sua fortuna pessoal oscilava, que ele precisou recorrer a expedientes para manter a casa. Isso é importante. Porque o futuro fundador de uma dinastia não nasce com cofres inesgotáveis. Ele aprende na pele o que significa ter despesas, ter filhos, ter obrigações sociais, e viver num mundo onde a aparência de riqueza é quase uma exigência política. Roma, nesse meio tempo, muda de rosto. Cláudio morre.
Nero sobe ao poder. E Nero é o oposto de Vespasiano em quase tudo. Um imperador que ama o palco, que se vê como artista, que transforma o governo em espetáculo. A corte neroniana é um lugar onde a sobrevivência depende de aplauso, de adulação, de saber quando rir. Para um homem como Vespasiano, isso é terreno perigoso. Ele não é feito para teatro. E, no entanto, precisa atravessar o teatro. Há um episódio famoso, repetido por autores antigos, que diz muito sobre o contraste entre os dois. Durante uma apresentação de Nero, que cantava e recitava como se Roma inteira fosse sua plateia, Vespasiano teria demonstrado tédio, talvez até cochilado. Em outra época, isso seria apenas grosseria. Sob Nero pode ser sentença. O imperador artista não perdoa a indiferença. E Vespasiano, por um momento, cai em desgraça. É afastado. Some do centro. Volta para a sombra. Essa queda temporária não o destrói. Pelo contrário, o preserva, porque a corte de Nero, com seus favoritos e suas intrigas, é um lugar onde muitos sobem rápido e caem mais rápido ainda. Às vezes, literalmente, empurrados para o abismo político ou para a morte. Vespasiano, fora do foco, continua sendo o que sempre foi: um profissional do Estado. E o Estado, cedo ou tarde, volta a precisar de profissionais. O ano 66 d.C. traz um incêndio político e militar no Oriente. A Grande Revolta Judaica. A Judéia é uma província difícil, carregada de tensões religiosas, sociais e fiscais. Roma governa com procuradores, com guarnições, com alianças locais, mas a região ferve. Quando a revolta explode, ela não é um simples motim. É uma guerra. E Roma, que tolera muitas coisas, não tolera a ideia de uma província desafiando sua autoridade com armas e com uma narrativa própria de soberania. Nero precisa de um general capaz, não de um poeta, não de um cortesão, de alguém que saiba cercar cidades, cortar suprimentos, negociar rendições, punir resistências. E aí o nome de Vespasiano volta à mesa. Ele é nomeado para comandar as forças romanas na Judéia. É uma missão enorme e perigosa, porque o Oriente é longe, e longe de Roma, as legiões aprendem a pensar por conta própria. Vespasiano parte com experiência e com um senso claro do que está em jogo. Ele não vai sozinho. Leva legiões, auxiliares, oficiais e leva, sobretudo, seu filho Tito, que começa a se formar como comandante sob os olhos do pai. Essa parceria é mais do que familiar, é política. Um pai e um filho em campanha, construindo juntos uma reputação militar que pode ser convertida em poder. A guerra na Judéia é brutal. Não é uma campanha de campo aberto, com batalhas decisivas e rápidas. É uma sequência de cercos, de cidades fortificadas, de resistência em terreno difícil. A Galileia, por exemplo, com suas colinas e povoados, exige paciência e método. Os romanos avançam como uma máquina. Constroem rampas, levantam torres de cerco, usam arietes, catapultas, cortam água, cortam comida, esperam a fome fazer o trabalho que o ferro não faz sozinho. Vespasiano opera com frieza. Ele entende que a guerra é também mensagem. Cada cidade tomada é um aviso. Cada rendição aceita é uma oportunidade de dividir inimigos. Cada punição exemplar é um recado para outras províncias que possam sonhar com rebelião. E, ao mesmo tempo, ele precisa manter suas próprias tropas satisfeitas. Saque controlado, disciplina, pagamento. A guerra alimenta o exército com espólio, mas também o acostuma a uma economia de violência. E isso tem consequências. Enquanto Vespasiano avança na Judéia, Roma começa a apodrecer por dentro. Nero, cada vez mais isolado, enfrenta conspirações, revoltas, deserções. A confiança no príncipe se esvai. E, em 68 d.C., Nero morre. O mundo romano, acostumado a uma dinastia júlio-claudiana que parecia inevitável, de repente se vê sem eixo. O trono, que deveria ser uma continuidade, vira prêmio. Para Vespasiano, no Oriente, a notícia da morte de Nero não é apenas um fato distante. É uma mudança de clima. É como se o vento virasse no meio do mar, porque a legitimidade imperial, em Roma, é uma mistura estranha de tradição, força e aceitação. E quando a tradição falha, a força começa a falar mais alto. Mas, por enquanto, Vespasiano continua a guerra. Ele não corre imediatamente para Roma. Ele observa. Ele calcula. Ele entende que numa crise sucessória, o primeiro impulso pode ser o erro fatal. Em Roma, Galba assume. Um velho senador, austero, com fama de disciplina, mas Galba chega ao poder apoiado por forças que esperam recompensas. E ele, tentando ser moralizador, frustra expectativas, corta doações, recusa pagamentos prometidos. Em um império onde a lealdade militar tem preço, isso é brincar com fogo.
Galba cai. Otão sobe. Otão, por sua vez, enfrenta Vitélio, apoiado por legiões da Germânia. O império vira um tabuleiro em que as peças são exércitos, e cada exército tem seus próprios interesses, seus próprios comandantes, suas próprias memórias de humilhações e promessas. Em 69 d.C., o chamado Ano dos Quatro Imperadores, Roma troca de dono como se fosse uma cidade sitiada por fantasmas. E Vespasiano está longe, mas não está fora do jogo. Pelo contrário, ele está numa posição que, em tempos normais, seria apenas um comando provincial. Em tempos de colapso, vira plataforma de poder. Ele controla legiões no Oriente. Ele está em contato com governadores e reis clientes. Ele tem acesso a recursos. E, crucialmente, ele tem uma guerra em andamento que pode ser apresentada como serviço ao Estado, e não como ambição pessoal. O Oriente Romano é um mundo de cidades ricas, rotas comerciais, templos antigos, elites helenizadas. É também um mundo onde a presença militar romana é forte e onde a distância de Roma permite que decisões sejam tomadas com mais autonomia. Vespasiano, ali, precisa lidar com figuras como Muciano, governador da Síria, um homem influente, sofisticado, com redes políticas. Precisa lidar com o Egito, a província que controla o grão e, portanto, a fome de Roma. Precisa lidar com a Judéia em chamas. E precisa lidar com a pergunta silenciosa que começa a circular entre oficiais e aliados. Se Roma está sem rumo, quem pode dar rumo? Vespasiano não tem o brilho aristocrático dos Júlio Cláudios. Não tem a aura de descendente de deuses. Não tem a juventude sedutora de um príncipe criado para reinar. Ele tem outra coisa. Ele tem currículo. Ele tem legiões. Ele tem um filho comandante. Ele tem reputação de homem que entrega resultados e, num império cansado de incêndios, literais e políticos, isso começa a parecer mais valioso do que qualquer poesia. Há também um elemento de imagem, quase físico. Vespasiano é descrito como alguém de modos simples, até rudes, um homem que não se perde em refinamentos. Isso, em Roma, pode ser motivo de desprezo entre os finos, mas também pode ser motivo de confiança entre soldados e administradores. Porque o soldado não quer um imperador que cante, quer um imperador que pague, quer um imperador que vença, quer um imperador que não transforme o Estado em brinquedo. E então, pouco a pouco, a ideia de Vespasiano como alternativa ganha corpo. Não como um golpe teatral, mas como uma construção, uma rede de apoios. Um consenso entre comandantes que preferem um administrador sólido a mais um aventureiro. A própria guerra na Judéia, com seus cercos e suas vitórias graduais, funciona como vitrine. Ali está um general que sabe conduzir uma campanha longa sem perder o controle. Mas nada disso é limpo. Porque a mesma guerra que dá prestígio também produz espólio, prisioneiros, riqueza arrancada de cidades derrotadas. A mesma disciplina que mantém o exército unido também exige punições duras. A mesma eficiência administrativa que estabiliza províncias também pode significar impostos mais pesados, cobrança mais agressiva, menos tolerância para exceções. O homem que parece simples e útil carrega, dentro do próprio método, uma dureza que Roma conhece bem. A dureza de quem acredita que o Estado é uma máquina e que pessoas são peças. Antes de ser imperador, Vespasiano aprende a linguagem do poder sem coroa. Aprende que a autoridade real, no império, não está apenas no Senado, nem apenas no palácio. Está na capacidade de mover homens armados e de alimentar cidades. Está na capacidade de garantir que o trigo chegue, que o soldo seja pago, que as estradas estejam seguras, que os impostos entrem. Está na capacidade de transformar caos em rotina. E a rotina, em Roma, é uma forma de paz. Quando se olha para a trajetória dele até aqui, o menino Sabino, o tribuno, o questor, o pretor, o comandante na Britânia, o governador na África, o general na Judéia. O que aparece não é uma linha de destino glorioso, mas uma sequência de funções. Funções cumpridas. Problemas resolvidos. Um homem que sobe porque é útil. E, no entanto, é justamente essa utilidade que o coloca diante do maior prêmio e do maior risco. Num império em convulsão, o útil pode virar indispensável, e o indispensável em Roma vira alvo. No Oriente, as notícias chegam como ondas. Galba morto. Otão morto. Vitélio em Roma. Cada nome novo no trono é uma prova de que o centro perdeu o controle. E cada prova dessas faz as províncias olharem para si mesmas com mais atenção. Quem garante a ordem aqui? Quem paga as tropas aqui? Quem decide aqui? A distância transforma governadores em quase reis e transforma generais em candidatos.
Vespasiano, ainda cercando fortalezas e pacificando regiões, precisa manter a aparência de lealdade ao Estado, qualquer que seja o rosto do Estado naquele mês, mas também precisa proteger sua posição. Porque um imperador fraco ou paranoico pode ver no general bem-sucedido uma ameaça. E Vitélio, apoiado por legiões que já provaram que derrubam e erguem imperadores, não é exatamente um símbolo de estabilidade. Há um detalhe que pesa como chumbo. O Egito, quem controla o Egito controla o abastecimento de grãos. E quem controla o abastecimento de grãos pode estrangular Roma sem levantar uma espada dentro da cidade. Essa é uma alavanca silenciosa, mas decisiva. No jogo imperial, às vezes a fome é mais poderosa do que a legião. Vespasiano entende isso. Seus aliados entendem isso, e ao redor dele, a rede se fecha. Não como uma conspiração romântica, mas como uma decisão de sobrevivência do sistema. Se o trono é um prêmio disputado por exércitos, então o trono vai para quem consegue reunir exércitos e recursos com mais competência. E Vespasiano, o homem de contas, o homem de pedra e moeda, está exatamente no ponto onde a moeda circula e a pedra se move. Ainda assim, ele não é um aventureiro que se lança por vaidade. Ele é mais perigoso do que isso. Ele é um pragmático. E o pragmático, quando decide, decide com peso. Porque não decide para provar algo. Decide para vencer. A imagem que fica desse começo é quase anti-heróica. Não há coroas de louro brilhando ao sol desde a infância. Há poeira de estrada. Há tábuas de contabilidade. Há ordens gritadas em latim no meio da chuva britânica. Há o cheiro de trigo nos armazéns africanos. Há o calor seco da Judéia. O som de pedras batendo em escudos. O rangido de máquinas de cerco. Há um homem que aprende, campanha após campanha, cargo após cargo, que Roma não é uma ideia abstrata. Roma é logística. Roma é disciplina. Roma é dinheiro entrando e saindo. Roma é pedra assentada sobre pedra. E quando o mundo romano começa a desabar em 68 e 69, quando o nome do imperador muda como muda o vento, esse homem, que nunca apareceu, feito para o brilho, passa a aparecer feito para a reconstrução. Porque ele não promete um sonho, ele promete funcionamento. E, num império que está prestes a descobrir o quanto custa o colapso, funcionamento é tudo. No Oriente, a morte de Nero não chega como um trovão. Chega como chegam as notícias em tempos antigos. Por bocas cansadas, por cartas amassadas, por mensageiros que atravessam estradas, onde a poeira gruda no suor e o medo gruda na garganta. E quando finalmente se entende o que aconteceu, o último Júlio Cláudio morto, o Palatino sem dono, Roma sem um nome que pareça inevitável, o ar muda. Não é só política. É atmosfera. É como se o império inteiro, de repente, tivesse perdido o hábito de respirar. Vespasiano está longe demais para ver o pânico nos olhos dos senadores, mas perto o suficiente para sentir o efeito imediato. A autoridade, que antes vinha carimbada com o rosto do príncipe, agora precisa ser fabricada no campo, no acampamento, na província. E ele está exatamente onde a província é mais rica, mais armada e mais sensível. Síria, Judéia, Egito ao alcance. O Oriente, esse mundo de cidades antigas, templos que cheiram a incenso e pedra aquecida, mercados onde se fala grego com a mesma naturalidade com que se fala latim nos quartéis. Um mundo que Roma governa, mas que também alimenta Roma, com trigo, com impostos, com prestígio, com a ilusão de que o centro manda e a periferia obedece. Só que quando o centro vacila, a periferia começa a pensar. Na Judéia, a guerra não para porque o imperador morreu. A guerra não sabe dessas coisas. A guerra tem seu próprio calendário. O calendário das colheitas queimadas, das cisternas envenenadas, das muralhas que resistem mais, uma semana, dos desertores que aparecem à noite pedindo água e perdão. Vespasiano continua o trabalho, e esse detalhe, aparentemente simples, é uma das chaves do que vem depois. Ele não corre para Roma. Não se precipita, não se oferece como salvador num gesto teatral. Ele mantém a máquina funcionando, e, num mundo em que tudo começa a falhar, quem mantém a máquina funcionando vira, sem querer, uma alternativa. A campanha na Judéia é um laboratório de poder, não só porque envolve legiões e sangue, mas porque envolve administração em estado bruto. Para cercar uma cidade, não basta coragem. É preciso madeira para as torres, ferro para os arietes, corda para as catapultas, grãos para os homens, forragem para os animais, médicos para os feridos, disciplina para impedir que o saque vire indisciplina e que a indisciplina vire motim. Cada dia de cerco é uma planilha invisível. E Vespasiano, o homem de contas, entende isso como poucos. Ele avança pela Galileia com método.
J. Pata cai depois de resistência feroz. Gamla, agarrada às encostas, vira um pesadelo de pedra e desespero. A cada tomada, a mensagem se espalha. Roma não está aqui para negociar a própria autoridade. Roma está aqui para esmagar. E, ao mesmo tempo, Vespasiano sabe que esmagar demais pode incendiar o resto. Então ele alterna dureza e pragmatismo, punição e clemência calculada, como quem regula uma válvula. Não por compaixão, por eficiência. E enquanto ele regula válvulas no Oriente, Roma vira um incêndio. Galba assume depois de Nero, um velho de reputação austera, quase um monumento à disciplina republicana num mundo que já não é republicano. Em Roma, a palavra austeridade pode soar como virtude. No acampamento, pode soar como traição. Porque o soldado romano, especialmente depois de décadas em que imperadores compram lealdade com donativos, aprendeu a medir o poder pelo peso da bolsa. Galba chega e corta. Recusa promessas. Tenta governar como se a moral fosse suficiente para segurar espadas. E as espadas, quando não são pagas, começam a procurar outro dono. A cidade sente isso no corpo. O fórum, que deveria ser o coração de uma ordem, vira um lugar de boatos. As casas dos ricos fecham portas mais cedo. Os clientes chegam aos patronos com perguntas que ninguém sabe responder. Quem manda? Por quanto tempo? Quem será o próximo? E no meio desse nervosismo, a guarda pretoriana. Aquela força criada para proteger o príncipe e que, na prática, aprende a escolher. Príncipes. Faz o que faz melhor. Calcula. Otão, que já foi homem de Nero, entende o jogo. Promete o que Galba nega. Compra o que Galba tenta disciplinar. E Galba cai. Cai de um jeito romano, brutal e público. Assassinado, a cabeça exibida, a cidade assistindo como se assistisse a um espetáculo que ninguém pediu, mas que todos sabem que pode se repetir. A morte de um imperador em plena Roma não é só um crime, é um anúncio. O trono está aberto, e quem tem armas pode tentar. Só que Otão não tem tempo de se firmar. Do outro lado do império, nas províncias do Reno, as legiões da Germânia já escolheram seu próprio candidato, Vitélio. E aí o império revela sua verdade nua. Não é o Senado que decide, não é o povo que decide, não é a tradição que decide. São exércitos. Exércitos com memórias, com ressentimentos, com comandantes ambiciosos e com uma fome constante de reconhecimento e pagamento. A guerra civil volta como uma doença antiga. Tropas marcham pela Itália, cidades se preparam para receber vencedores e punir derrotados, sem saber quem será quem. Otão perde em Bedríaco, e num gesto que alguns chamam de nobre e outros de inútil, se mata para evitar mais sangue. Vitélio entra em Roma como vencedor. E Roma, exausta, aceita. Por enquanto, no Oriente, essas notícias chegam como golpes espaçados. Galba, Otão, Vitélio. 3 nomes em poucos meses. 3 estilos, 3 promessas. E nenhum deles parece capaz de fazer o que o império precisa. Estabilizar. A sensação, para quem está longe, é de que Roma virou uma cidade que não consegue mais se governar. E que o Palatino virou um prêmio, que se ganha com a força do momento e se perde com a próxima onda. E aí começa a coisa mais perigosa. A normalização do impensável. Porque, se um imperador pode ser derrubado por soldados em Roma, por que não pode ser escolhido por soldados fora de Roma? Se o trono é decidido por legiões, por que as legiões do Oriente, ricas, experientes, acostumadas a campanhas longas, aceitariam obedecer eternamente às escolhas das legiões do Reno ou às manobras da guarda pretoriana? A pergunta não precisa ser dita em voz alta. Ela se instala nos acampamentos como fumaça. E fumaça, quando se acumula, vira incêndio. Vespasiano, nesse momento, é um general em campanha. Mas ele também é um homem que conhece o valor da aparência. Ele sabe que, enquanto a guerra civil se desenrola, qualquer gesto dele pode ser interpretado como ambição. E ambição, em Roma, é uma palavra que mata. Então ele faz o que sabe fazer. Trabalha. Continua a guerra. Mantém a disciplina. Mantém as contas. Mantém o fluxo de ordens. E ao fazer isso, ele se torna uma espécie de ponto fixo num mundo que gira rápido demais. Só que ninguém governa sozinho, e o Oriente não é um tabuleiro vazio. Há Muciano, governador da Síria, homem de alta política, sofisticado, com redes no Senado, com experiência de corte, com uma inteligência que não se contenta em obedecer. Há Tibério Alexandre no Egito, prefeito de uma província que é mais do que uma província. É a garganta por onde passa o trigo que alimenta Roma. Há reis clientes como Agripa II, há elites locais, há cidades que vivem do comércio e temem que a instabilidade feche rotas e derrube moedas.
E há, acima de tudo, as legiões, legiões que olham para seus comandantes e perguntam sem palavras: quem vai garantir nosso soldo? Quem vai garantir nossa honra? Quem vai garantir que não seremos sacrificados por um imperador fraco que precisa de bodes expiatórios? Vitélio em Roma não inspira confiança. Ele chega ao poder apoiado por tropas que já provaram que podem impor sua vontade. E quando um imperador deve tudo a um exército específico, ele vira refém desse exército. Precisa alimentar seus homens com privilégios, com dinheiro, com permissões para saquear a própria Itália. A disciplina se afrouxa. A cidade sente, o tesouro, já exaurido por Nero e pela sucessão caótica, sangra mais. E quando o tesouro sangra, o império inteiro sente o cheiro. No Oriente, Vespasiano e seus aliados entendem uma coisa simples e terrível. Se Roma não consegue pagar, Roma não consegue mandar. A autoridade imperial, no fim, é uma equação de moeda e medo. E a moeda está acabando. É nesse clima que a ideia de Vespasiano como candidato deixa de ser sussurro e vira conversa séria. Não porque ele seja amado, não porque ele seja carismático, mas porque ele parece possível. Um homem que não promete poesia, promete funcionamento. Um homem que não se apresenta como artista do poder, mas como mecânico do Estado. E depois de Nero e do Circo Sangrento de 69, a palavra mecânico soa quase como salvação. A decisão, porém, não é um estalo. É um processo. Um acúmulo de pequenos gestos, de alianças, de cálculos. Muciano, por exemplo, não é um subordinado dócil. Ele tem ambição própria, e isso torna a aliança mais complexa e mais real. Porque alianças entre iguais não se sustentam por devoção. Sustentam-se por interesse. Muciano vê em Vespasiano algo que ele mesmo talvez não tenha: o comando direto de tropas em campanha e a reputação de general vitorioso. Vespasiano vê em Muciano algo que ele mesmo não tem: trânsito político refinado, capacidade de lidar com o Senado, com a linguagem da legitimidade, com a necessidade de transformar um golpe militar em governo aceitável. E há o Egito. O Egito é o detalhe que muda tudo. Quem controla Alexandria controla os navios de grão. E quem controla os navios de grão pode apertar Roma pelo estômago. Não é preciso invadir a cidade. Basta atrasar o trigo. Basta criar escassez. Basta deixar a plebe inquieta. E a plebe inquieta faz o resto. Pressiona, grita, ameaça, vira massa de manobra. O poder, às vezes, é uma fila de pão. Quando Tibério Alexandre declara apoio a Vespasiano, o gesto é mais do que simbólico. É estratégico. É como se o Oriente dissesse: nós temos a chave do celeiro. E com a chave do celeiro, podemos negociar o trono. Em julho de 69, as legiões no Oriente proclamam Vespasiano imperador. Não é uma cerimônia de mármore, é uma aclamação militar, com estandartes, com juramentos, com o som metálico de armas batendo em escudos. O tipo de ritual que nasce no acampamento e depois tenta se vestir de legalidade. E Vespasiano, que sempre entendeu o peso dos rituais, aceita. Mas aceita do jeito dele. Sem excesso de teatro, sem promessas grandiosas, com a sobriedade de quem sabe que a parte difícil não é ser proclamado. A parte difícil é vencer. Porque proclamar é fácil, marchar é caro. E marchar contra Roma é mais caro ainda. A guerra civil agora ganha um novo eixo. Não é mais apenas Germânia contra Itália, pretorianos contra legiões do Reno. Agora é Oriente contra o regime de Vitélio. E o Oriente tem recursos. Tem dinheiro circulando em cidades ricas. Tem rotas, tem o Egito. Tem legiões endurecidas por campanha real, não por briga de sucessão. E tem uma narrativa pronta. Vespasiano não está se rebelando por capricho. Está salvando o estado do caos e da incompetência. Narrativa é uma arma. E Vespasiano, mesmo sem ser poeta, sabe disso. Ele também sabe que não pode abandonar a Judéia de qualquer jeito. A revolta ainda está viva, e deixar a guerra inacabada seria dar ao inimigo e aos rivais um argumento perigoso. O novo candidato ao trono não consegue terminar o que começou, então ele faz algo que revela a frieza do administrador. Reorganiza responsabilidades. Mantém o cerco e a campanha em andamento, mas prepara a transferência do comando para Tito. O filho, já experiente, já respeitado, assume o peso maior da guerra judaica. E isso tem duas funções ao mesmo tempo. Uma, prática. A guerra continua. Outra, política. Tito se torna o herdeiro visível, o braço militar da Casa Flávia, o homem que pode ser apresentado como continuidade. Enquanto isso, Vespasiano fica no Oriente para garantir o essencial: dinheiro e abastecimento. Ele não precisa ser o primeiro a entrar em Roma.
Ele precisa garantir que, quando a luta chegar ao fim, ele tenha um império que ainda funcione. E para isso, ele precisa de moeda. Precisa de grão. Precisa de lealdade comprada e mantida. A imagem é quase prosaica. Um futuro imperador não correndo para a capital, mas cuidando de armazéns, de impostos, de rotas marítimas. Pedra e moeda, sempre. A pedra ainda não é o Coliseu. A pedra aqui é a infraestrutura invisível que sustenta a guerra. A moeda, aqui, é o sangue frio de quem entende que legiões não marcham com discursos. O avanço contra Vitélio é conduzido por seus generais, especialmente Antônio Primo, que lidera forças danubianas favoráveis aos Flávios. E isso mostra outra característica do momento. O Império não é um bloco, é um conjunto de exércitos regionais com identidades próprias. As legiões do Danúbio, acostumadas a fronteiras duras, entram no jogo e aceleram o conflito. A Itália volta a ser campo de batalha. Cidades que ainda não tinham limpado o sangue de Bedríaco veem novas colunas de soldados, novos estandartes, novas promessas. A segunda batalha de Bedríaco, no outono de 69, é decisiva. As forças de Vitélio são derrotadas. E, quando um regime militar perde a guerra, ele perde o direito de existir. Roma, que já tinha aceitado Vitélio por cansaço, agora se prepara para vê-lo cair com a mesma rapidez com que o viu subir. A queda de Vitélio é feia. Não há dignidade no fim de um imperador que não conseguiu transformar vitória em governo. Ele é capturado, arrastado, humilhado, morto. O corpo exposto. A cidade assistindo de novo. Roma, a senhora do mundo, reduzida à plateia de execuções políticas, e nesse espetáculo há uma lição que todos aprendem. O poder imperial, sem legitimidade sólida, vira carne. Mas a vitória flaviana não significa paz imediata. Quando as tropas entram em Roma, a cidade não é um prêmio intacto. É um organismo traumatizado. Há incêndios, há saques, há acertos de contas, há medo. E há um episódio que marca a profundidade da crise. O Capitólio, símbolo religioso e político, sofre destruição em meio aos combates. O Templo de Júpiter, coração sagrado da Roma tradicional, queimado. Não é só um dano material. É um golpe na ideia de continuidade, como se os próprios deuses tivessem sido arrastados para a guerra civil. Nesse caos, o Senado tenta recuperar algum papel. Declara Vespasiano imperador, formaliza, dá a toga legal ao que nasceu no acampamento. Porque o Senado, mesmo enfraquecido, ainda é útil como selo. E Vespasiano, que entende utilidade, aceita o selo, não por reverência romântica à república, por necessidade. Um imperador que quer durar precisa de mais do que legiões. Precisa de instituições que finjam normalidade. Enquanto Roma tenta se recompor, Vespasiano ainda está no Oriente. E isso, de novo, parece contraintuitivo para quem imagina o poder como presença física no Palatino. Mas a presença física, naquele momento, é menos importante do que o controle das artérias do Império. O Egito continua sendo a garganta, as províncias orientais continuam sendo o cofre, e Vespasiano continua sendo o homem que sabe fechar vazamentos. Ele passa por Alexandria, e Alexandria não é uma cidade qualquer. É um mundo, um porto onde o cheiro de peixe e sal se mistura ao de papiro e especiarias, onde armazéns gigantes guardam grãos que podem alimentar ou famintoar a capital, onde a multidão é volátil e orgulhosa, acostumada a tumultos e a política de rua. Um imperador ali não é só um governante, é um gestor de abastecimento. E Vespasiano ali consolida o controle do grão. Garante que Roma não morra de fome. Ou, se for preciso, que sinta o suficiente para entender quem manda. Há também o lado simbólico. No Egito, circulam histórias de sinais, de presságios, de curas atribuídas ao novo príncipe. O Oriente adora sinais. Roma também, quando convém. E Vespasiano, o homem pragmático, não é ingênuo a ponto de desprezar isso. Ele pode não acreditar como um devoto, mas entende o valor político do maravilhoso. Um imperador novo precisa parecer escolhido por algo maior do que a força bruta. Mesmo que esse algo maior seja cuidadosamente divulgado por quem sabe espalhar boatos, e, enquanto ele consolida o Oriente, Tito aperta o cerco na Judéia. A guerra agora vira também um investimento dinástico, porque a vitória ali não será apenas vitória de Roma, será vitória dos Flávios. E o dinheiro que virá, espólio, tributos, prisioneiros, será combustível para reconstrução e propaganda. A moeda que fecha o rombo, a pedra que ergue a nova imagem. Mas antes de qualquer pedra, é preciso limpar os escombros políticos. Quando Vespasiano finalmente se prepara para ir a Roma, o Império já o reconhece, mas ainda não confia. Confiança, em 69,
é artigo raro. As legiões aprenderam que podem fazer e desfazer imperadores. O Senado aprendeu que pode ser ignorado ou usado. O povo aprendeu que o abastecimento pode falhar e que a violência pode entrar pela porta da cidade. E Vespasiano, ao chegar, terá de transformar esse aprendizado em outra coisa. Em rotina, em previsibilidade, em medo controlado e esperança administrada. O que torna esse momento tão estranho é que o novo imperador não chega como um herói de epopeia. Ele chega como um gerente chamado para salvar uma empresa em falência depois de uma sequência de diretores loucos. E, no entanto, é exatamente isso que o torna perigoso. Porque o gerente, quando assume, corta custos, demite, cobra, reorganiza e não pede desculpas por ser impopular. O caos de 69 não é apenas uma sucessão de nomes. É uma radiografia do Império. Mostra que o poder real está nas fronteiras armadas. Mostra que o tesouro é a base de tudo. Mostra que a cidade de Roma, por mais simbólica que seja, pode ser refém do trigo que vem de longe e das espadas que vêm de mais longe ainda. E mostra que, se alguém quiser durar, terá de dominar essas três coisas ao mesmo tempo: o exército, o dinheiro, a narrativa. Vespasiano, no Oriente, já começou a dominar as três. O exército, porque foi aclamado por legiões e porque seus generais venceram. O dinheiro, porque controla províncias ricas e o fluxo do grão. A narrativa, porque pode se apresentar como o homem que não buscou o trono por vaidade, mas foi empurrado a ele pela necessidade do Estado. E porque, enquanto Roma queimava, ele continuava fazendo o trabalho sujo de Roma na Judéia. Só que há um preço, e ele é alto. A legitimidade que nasce de legiões sempre carrega a sombra de outras legiões. Se um imperador foi feito por soldados, pode ser desfeito por soldados. Se o trono foi conquistado numa guerra civil, a memória dessa guerra civil fica como cicatriz e como ameaça. E Vespasiano, já com idade avançada para os padrões da época, sabe que o tempo não é seu aliado. Ele precisa estabilizar rápido, precisa garantir sucessão, precisa transformar uma vitória militar em uma casa reinante. E, enquanto ele se aproxima de Roma, o império inteiro parece segurar o fôlego. Não por entusiasmo, por expectativa, por medo, por cansaço. Porque, depois de um ano em que o mundo romano viu 4 imperadores em sequência e viu o Capitólio arder, a pergunta que paira sobre cada rua, cada quartel, cada armazém de trigo, não é quem merece governar. É quem consegue impedir que tudo isso aconteça de novo. E Vespasiano, o provinciano pragmático, o homem que mede o mundo em suprimentos e disciplina, está prestes a tentar, com moeda na mão e pedra na cabeça. Quando Vespasiano finalmente pisa no solo italiano como senhor do mundo romano, Roma não é uma capital triunfante à espera do seu príncipe. Roma é uma cidade com cheiro de fumaça velha, de madeira queimada e de medo. Uma cidade que viu, em poucos meses, o poder trocar de mãos como se fosse um objeto roubado numa rua estreita. Uma cidade que assistiu ao Capitólio arder. E com ele, arder uma parte da própria ideia de eternidade. O novo imperador chega tarde de propósito. E isso, para um romano acostumado ao teatro do poder, parece quase uma afronta. Mas Vespasiano não é homem de teatro. Ele é homem de logística, de contas, de armazéns, de rotas. Enquanto outros corriam para o Palatino, ele segurava o Egito, a Síria, as moedas do Oriente, o trigo que decide se a plebe grita ou se cala. O trono, naquele momento, não é uma cadeira em Roma. É uma rede de abastecimento. E a rede está esgarçada. O tesouro imperial, já ferido por Nero, por obras, por extravagâncias, por doações para comprar aplauso, foi sangrado de novo pela guerra civil. Cada imperador de 69 precisou pagar para existir. Galba tentou economizar e morreu. Otão prometeu e perdeu. Vitélio gastou como se o mundo acabasse amanhã, porque para ele, o mundo realmente podia acabar amanhã. Donativos, banquetes, permissões tácitas para que tropas vitoriosas se compensassem na Itália. A disciplina dissolvida em vinho e impunidade, o Estado, reduzido a um saco de moedas aberto em cima da mesa. Vespasiano olha para isso com o olhar de quem já administrou províncias e exércitos. Ele sabe que o império não cai por falta de discursos. Cai por falta de pagamento. O soldado romano, endurecido por marchas e cercos, pode suportar frio, fome, lama, mas não suporta a sensação de ter sido enganado. E o cidadão de Roma, acostumado a pão e jogos, pode suportar um imperador feio, um imperador velho, um imperador sem brilho. Mas não suporta a fila do trigo vazia. Então o primeiro gesto do novo regime não é uma festa. É um inventário.
A máquina administrativa volta a girar com um ruído áspero. Recontam-se receitas, reavaliam-se contratos, cortam-se desperdícios, reorganizam-se impostos. E, quando se fala em restauração fiscal, no governo de Vespasiano, não se trata de uma palavra elegante para livros de história. Trata-se de cobradores batendo à porta, de governadores recebendo ordens mais duras, de cidades provinciais percebendo que a era do improviso acabou. O império, que por um ano viveu como se estivesse em liquidação, volta a ser cobrado como um negócio que precisa dar lucro. E isso cria inimigos. Porque todo corte tem rosto. Todo imposto tem nome. Toda economia tem alguém do outro lado perdendo um privilégio antigo, uma isenção conveniente, uma renda que parecia natural. Vespasiano não tem a delicadeza de esconder a tesoura. Ele corta e explica com uma franqueza quase ofensiva. Há relatos de sua ironia seca, de sua capacidade de transformar a impopularidade em piada. Não para ser amado, mas para mostrar que não teme ser odiado. O riso aqui não é charme, é armadura. Ao mesmo tempo, ele entende que o poder não se sustenta só com cobrança. Sustenta-se com previsibilidade, e previsibilidade depois de 69 é um luxo. O Senado, humilhado por décadas de príncipes caprichosos e agora traumatizado pela guerra civil, precisa ser tratado com uma mistura de respeito e controle. Vespasiano não é um republicano nostálgico. Ele não vai devolver o poder real aos senadores. Mas ele sabe que o Senado é útil como vitrine de normalidade. É o lugar onde a violência do acampamento pode ser traduzida em linguagem de lei. Ele comparece. Ele ouve. Ele permite que a velha aristocracia respire o suficiente para não conspirar por asfixia. E quando precisa, ele impõe. Sem histeria, sem espetáculo. Como quem assina um decreto de abastecimento, a relação com o exército é ainda mais delicada. Porque o exército, naquele ano, aprendeu uma lição perigosa. Imperadores são substituíveis. E Vespasiano, feito por legiões, não pode fingir que isso não existe. Ele precisa recompensar sem falir. Precisa punir sem provocar motim. Precisa redistribuir comandos, afastar homens comprometidos com Vitélio, integrar tropas que lutaram em lados diferentes, dissolver focos de lealdade pessoal e reconstruir lealdade institucional. Se é que essa palavra ainda significa alguma coisa. A disciplina volta como volta uma cerca em torno de um campo devastado. Não é bonita, mas impede que o gado fuja. E há Roma, a cidade. Roma não é só um lugar, é um palco. E Vespasiano, que não gosta de palco, precisa usar o palco contra a memória de Nero. Porque Nero ainda é uma sombra enorme, não apenas pelo que fez, mas pelo que representou. O príncipe que transformou a cidade em cenário do próprio ego, que construiu para si um mundo privado no coração do mundo público. A Domus Aurea, com seus lagos artificiais e salões de luxo, era mais do que uma casa. Era uma declaração. Roma pertence ao imperador. Vespasiano precisa declarar o contrário. E ele faz isso com o idioma que Roma entende melhor do que qualquer discurso. Pedra. Mas antes da pedra, vem a moeda. Sempre a moeda. O dinheiro não aparece por milagre. Ele vem de arrecadação, de reorganização, de cobrança dura. E vem também de guerra. Porque enquanto Vespasiano tenta costurar o Estado, a guerra na Judéia continua. Agora sob o comando direto de Tito. E essa transferência de comando, feita ainda no Oriente, revela o desenho do regime. O pai administra o império. O filho conquista a glória. Um segura o cofre. O outro segura a espada. Um constrói a legitimidade com rotina. O outro constrói a legitimidade com vitória. A Judéia, em 70, é um mundo comprimido pela violência. Jerusalém não é apenas uma cidade rebelde, é um símbolo. E símbolos, quando cercados, não se rendem como cidades comuns. O cerco romano é uma ciência cruel. Linhas de circunvalação, torres móveis, arietes, catapultas, rampas de terra, disciplina para manter homens trabalhando sob flechas e pedras. O sol do Oriente castiga. A poeira entra nos olhos. A água vira tesouro. Dentro das muralhas, a fome corrói a ordem social. Fora, a rotina militar corrói a compaixão. Tito conduz a operação com a eficiência que Roma exige e com a dureza que a situação produz. A queda de Jerusalém, em 70, é uma catástrofe humana e um triunfo político. O templo, centro religioso, econômico e identitário, é destruído. O saque é imenso. Prisioneiros são levados, objetos sagrados viram troféus. E para Roma, isso se transforma em narrativa. A rebelião foi esmagada. A ordem foi restaurada. Os deuses de Roma venceram. Para os Flávios, isso é ouro, literalmente.
O espólio da Judéia entra no circuito imperial como uma transfusão. Moedas voltam a circular. Obras voltam a ser possíveis. Donativos podem ser pagos sem abrir o ventre do tesouro até o osso. E mais importante, a vitória fornece uma história para contar. Vespasiano não é apenas o homem que venceu a guerra civil por meio de generais. Ele é o pai do conquistador de Jerusalém. Ele é o chefe de uma casa que entrega resultados, e num império cansado de caprichos, resultado vira virtude. O triunfo em Roma, com Tito exibindo os tesouros, os prisioneiros, os símbolos arrancados do inimigo, não é só celebração. É pedagogia. É a cidade aprendendo quem manda agora. É a multidão vendo, com os próprios olhos, que a guerra distante virou riqueza concreta, que a violência na periferia pode virar pão no centro, que a moeda que paga o soldado e compra o trigo tem origem em lugares que Roma chama de províncias, mas trata como cofres. E Vespasiano, o homem de contas, sabe transformar isso em política urbana. Ele começa a reconstruir. Não apenas reparar o que queimou na Guerra Civil, mas redesenhar a imagem do poder. O Capitólio, ferido, precisa ser restaurado. Porque um Estado sem seus símbolos religiosos e cívicos é um Estado que parece amaldiçoado. Templos são reerguidos, espaços públicos são recuperados. A cidade precisa sentir que a normalidade voltou, mesmo que a normalidade seja apenas a ausência de imperadores sendo arrastados pelas ruas. E então, vem o gesto mais carregado de significado. O início do Anfiteatro Flávio. O local escolhido não é neutro. É o coração do antigo complexo neroniano, onde antes havia um lago artificial ligado à Domus Áurea, onde antes o luxo privado ocupava o espaço que poderia ser de todos. Vespasiano manda drenar, nivelar, preparar o terreno, e no lugar do lago de um homem, ergue-se a fundação de um edifício para a multidão. Pedra contra a memória. O anfiteatro não nasce do nada. Ele nasce de uma decisão política. Devolver a cidade ao público e, ao mesmo tempo, controlar o público com espetáculo. Porque jogos não são apenas diversão. São administração de humor social. São válvula. São ritual de pertencimento. São a plebe ocupada, alimentada, entretida. E, portanto, menos perigosa. Nero usava o espetáculo para si, como artista. Vespasiano usa o espetáculo como Estado. E o financiamento, em parte, vem do Oriente conquistado. A moeda da guerra vira pedra na cidade. A pedra vira propaganda. A propaganda vira legitimidade. O canteiro de obras no início é um mundo de ruídos e cheiros. Martelos, serras, gritos de capatazes, rangido de carroças, poeira. De travertino, suor de trabalhadores, cordas esticadas, andaimes. Roma sempre construiu, mas agora constrói com uma mensagem. Cada bloco assentado diz: acabou a era do Palácio Dourado. Começou a era do edifício público, mesmo que por trás disso esteja a mesma lógica imperial de sempre. Dominar, arrecadar, gastar para governar. Vespasiano também reorganiza a administração de modo mais amplo. O império precisa de governadores competentes, de procuradores eficientes, de uma máquina que não dependa do humor do príncipe. Ele promove homens novos, muitas vezes de origem provincial, como ele. Isso irrita parte da velha aristocracia, mas fortalece o Estado. Porque a aristocracia tradicional, acostumada a tratar cargos como herança, nem sempre entrega eficiência, e Vespasiano não tem paciência para ineficiência. Ele não veio para ser amado em banquetes, veio para impedir que o império se desfaça. Há um lado sombrio nisso. A eficiência, quando aplicada ao poder, pode ser implacável. Rebeliões são esmagadas com rapidez. Dissidências são vigiadas. A liberdade de insultar o príncipe, tão comum em certos momentos de Roma, encontra limites mais claros. Não necessariamente por paranoia, mas por cálculo. Depois de 69, qualquer faísca pode virar incêndio. E Vespasiano governa como quem vive cercado de material inflamável. Ainda assim, ele evita o erro fatal de muitos imperadores: transformar o medo em único cimento. Ele oferece algo em troca. Oferece estabilidade. Oferece abastecimento. Oferece obras. Oferece a sensação de que, amanhã, o mesmo homem ainda estará no poder. E isso, depois de 4 imperadores em um ano, é quase uma revolução psicológica. E no centro dessa estabilidade está a sucessão. Vespasiano não pode fingir que o trono é um prêmio aberto a cada general com legiões. Ele precisa fechar o jogo. Precisa tornar a ideia de dinastia aceitável. E Tito é a peça-chave, não apenas como filho, mas como símbolo de continuidade militar e política. O herdeiro não é um adolescente frágil criado em luxo,
É um comandante que venceu uma guerra real, que conhece o cheiro de acampamento, que tem o respeito das tropas. Ao trazer Tito para perto do poder, ao dar-lhe visibilidade, ao associar seu nome às vitórias e às cerimônias, Vespasiano está fazendo algo que os romanos entendem, mesmo quando fingem desprezar. Está criando inevitabilidade. A dinastia não se impõe só por decreto. Impõe-se por hábito, por repetição, por presença. E o tempo corre. Vespasiano já não é jovem. O corpo, que aguentou campanhas e estradas, agora precisa aguentar o peso do governo. E o governo em Roma não é um trono confortável. É uma cadeira sobre um vulcão. Ele precisa consolidar rápido. Precisa deixar o Estado com saldo positivo, com obras em andamento, com o exército pago, com o Senado domesticado, com o povo alimentado. Com a memória de Nero substituída por outra imagem, a imagem que ele escolhe não é a do artista, é a do restaurador. Moeda e pedra. Moeda para fechar o rombo, para pagar o soldado, para garantir o trigo. Pedra para mostrar que o dinheiro não desaparece em caprichos, mas se transforma em cidade. E no fundo, para dizer ao mundo romano, o caos de 69 foi uma febre. A febre passou. O corpo ainda está fraco, cheio de cicatrizes, mas voltou a andar. Só que cada passo tem custo. Cada moeda arrecadada gera ressentimento. Cada obra pública exige exploração de recursos e trabalho duro. Cada vitória celebrada lembra que ela foi comprada com sangue e destruição. A ordem restaurada não é inocente. Ela é construída sobre ruínas recentes, sobre cidades saqueadas, sobre templos queimados, sobre homens vendidos como prisioneiros. E Vespasiano, com sua sobriedade quase rude, parece aceitar isso como um fato do mundo. Ele não pede desculpas ao destino, ele administra o destino. Roma, aos poucos, volta a reconhecer um padrão. Decretos que fazem sentido, impostos que chegam com regularidade, soldados que recebem, governadores que obedecem, obras que avançam. O império, que por um ano pareceu um animal ferido se debatendo, começa a se mover com alguma coordenação. Não por encanto, por engenharia. E, enquanto as fundações do anfiteatro começam a tomar forma no antigo Lago de Nero, enquanto o tesouro respira com o influxo do Oriente, conquistado, enquanto Tito se torna o rosto jovem da vitória e o pai se torna o rosto velho da estabilidade, a cidade aprende a associar o nome Flávio a uma coisa simples e rara: continuidade. Não é glamour, é funcionamento. E, em Roma, depois de tanto sangue, funcionamento é poder. Continuidade é uma palavra que Roma quase esqueceu como se pronuncia. Ela não tem o brilho de vitória, não tem o perfume de glória, não faz a multidão levantar os braços como num triunfo, mas é o que mantém as pontes de pé, os aquedutos correndo, o trigo chegando, o soldo pingando no dia certo. E Vespasiano, que nunca pareceu interessado em ser amado como um mito, entende que o império, naquele começo dos anos 70, precisa menos de um herói e mais de um contador que saiba mandar. O curioso é que quanto mais ele insiste em parecer um homem comum, um velho de rosto duro, vindo de uma família equestre sabina, sem a aura quase divina do Júlio Cláudius, mais ele precisa fabricar sinais de grandeza, não para si, mas para o cargo. Porque o cargo, depois de 69, ficou manchado. O principado, que Augusto havia embrulhado em linguagem de modéstia republicana, agora cheira a quartel e a incêndio. E se o imperador não se ergue acima da lama, a lama engole tudo. Então Vespasiano faz o que sabe. Ele transforma a grandeza em obra, em rotina, em pedra assentada e moeda contada. Ele não tenta competir com Nero no terreno do luxo. Ele muda o terreno, onde havia o lago artificial da Domus Aurea, um espelho d'água privado no coração de Roma. Agora há um buraco enorme, um canteiro, que parece uma ferida aberta na cidade, e que, aos poucos, vira fundação. A água drenada dá lugar a estacas, a camadas de entulho, a linhas de corda esticadas por agrimensores. O espaço que antes dizia, isto é meu, começa a dizer, isto é nosso. Pelo menos na superfície. Porque por baixo, no subsolo moral do império, a origem do dinheiro não é limpa. O anfiteatro que vai se tornar o símbolo máximo de Roma nasce, em parte, do saque de Jerusalém. A moeda que paga o travertino e o tufo, que compra ferro para grampos e andaimes, que alimenta os trabalhadores e move carroças, vem de um lugar onde o chão ainda está quente de incêndio e sangue. A pedra de Roma tem ali um gosto metálico, e Vespasiano não parece se incomodar com isso. Para ele, o mundo funciona assim. A periferia sangra, o centro se reconstrói. A ordem se financia com espólio.
O canteiro do Anfiteatro Flávio é uma cidade dentro da cidade. Há o rangido constante de rodas de madeira, o estalo de chicotes no ar para apressar animais e homens, o barulho seco de martelos batendo em cinzéis, a poeira fina que gruda na pele suada e transforma qualquer rosto em máscara pálida. Há o cheiro de cal, de pedra recém-cortada, de couro molhado, de fumaça de fornos, e há uma disciplina quase militar. Equipes divididas, tarefas repetidas, supervisores que gritam números e medidas como se estivessem distribuindo rações num acampamento. Roma sempre construiu com brutalidade, mas agora constrói com uma mensagem política embutida em cada bloco. O imperador não está erguendo um palácio para si, está erguendo um monumento para o povo, e o povo, em Roma, é uma entidade que precisa ser alimentada e distraída, mas também precisa ser convencida. A plebe não lê decretos, ela lê sinais, ela lê o preço do pão, a regularidade do abastecimento, a presença de jogos, a sensação de que a cidade não está à mercê do próximo general ambicioso. O anfiteatro, mesmo inacabado, já funciona como promessa. Uma promessa de espetáculo público, de retorno à normalidade, de que o centro do mundo não será mais sequestrado por um capricho privado. Ao mesmo tempo, Vespasiano trabalha para que a normalidade não dependa apenas de obras. Ele mexe na máquina do Estado como quem desmonta um mecanismo enferrujado e troca peças sem cerimônia. A administração imperial, inchada por favoritismos e corroída por corrupção, precisa voltar a produzir previsibilidade, e previsibilidade, em Roma, é uma forma de poder mais silenciosa do que a espada. Ele amplia o Senado com homens de fora do círculo tradicional, incluindo elites provinciais. Isso não é filantropia, é engenharia. Ao trazer novos senadores, ele dilui facções antigas, cria devedores políticos e dá ao regime uma aparência de renovação. A velha aristocracia pode torcer o nariz, e torce, mas também entende o recado. O império não é mais um clube fechado de famílias antigas. É uma máquina que precisa de gestores. E Vespasiano prefere gestores a genealogias. Há também a reorganização das províncias, o cuidado com governadores e procuradores, a tentativa de impedir que um homem com legiões e ambição repita o roteiro de 69. O imperador sabe, por experiência própria, que o trono pode nascer longe de Roma. Ele mesmo foi feito no Oriente, proclamado por tropas que decidiram que a capital era apenas um endereço. Por isso ele vigia. Ele troca comandos, ele distribui honras com parcimônia, ele recompensa, mas não deixa ninguém acumular poder demais. A disciplina volta não como um ideal moral, mas como uma necessidade de sobrevivência. E no centro dessa disciplina está a família. A palavra dinastia ainda soa estranha para romanos que fingem viver numa república, mas a prática é antiga. Augusto já havia tentado. Tibério já havia herdado. Cláudio já havia adotado. Nero já havia sido empurrado para o trono por uma rede de interesses. A diferença é que, depois do caos, a dinastia vira remédio. Um remédio amargo, mas remédio. Se o poder tem um herdeiro claro, talvez as legiões pensem duas vezes antes de escolher outro. Tito, então, não é apenas filho. É peça de arquitetura política. Ele volta da Judéia com a aura de vencedor, com o peso simbólico de Jerusalém caída, com a experiência de comando real, e Vespasiano o coloca no centro do regime. Tito recebe poderes, aparece em cerimônias, participa das decisões. Ele é mostrado como continuidade viva, como garantia de que o império não voltará a ser um prêmio de guerra. Mas Tito também carrega sombras. Em Roma, memórias são armas, e há quem lembre que ele, como comandante, foi duro, que a queda de Jerusalém não foi uma operação limpa, que prisioneiros e espólio alimentaram o triunfo. Há quem tema que o herdeiro, com sua proximidade do exército e sua fama, possa se tornar um novo tipo de príncipe. Mais militar, mais direto, menos disposto a fingir respeito às formas. Vespasiano precisa equilibrar isso. Ele precisa que Tito seja forte o suficiente para dissuadir rivais, mas não tão ameaçador a ponto de assustar o Senado e a cidade. Ele faz isso com uma combinação de presença e humor. O humor de Vespasiano é famoso porque é seco, quase rude, e porque funciona como uma forma de desarmar tensões sem ceder poder. Quando ele impõe impostos impopulares, ele não tenta dourar a pílula com poesia. Ele ri. Ele faz piada. E a piada, em Roma, pode ser mais eficaz do que um discurso, porque mostra que o imperador não está pedindo permissão para governar. Está governando. A austeridade fiscal, que já havia começado como necessidade, vira marca.
O tesouro precisa se recuperar de Nero e da guerra civil. E Vespasiano não tem vergonha de arrecadar. Ele corta gastos, revisa privilégios, cobra com rigor. E isso cria ressentimento, claro. Sempre cria. Há cidades que reclamam. Há elites que se sentem espoliadas. Há senadores que murmuram sobre a mesquinhez do imperador, mas a mesquinhez, para Vespasiano, é virtude administrativa. Ele prefere ser chamado de avarento a ser derrubado por insolvência. E, enquanto ele conta moedas, ele também conta histórias, porque o poder em Roma não é só força e dinheiro. É narrativa pública. Os Flávios precisam substituir a memória de Nero por outra imagem de Roma. Não basta dizer somos diferentes. É preciso mostrar. É preciso ocupar o espaço físico e simbólico que Nero ocupou. O anfiteatro é o maior gesto, mas não é o único. Há restaurações de templos, reconstruções de áreas danificadas, reordenação de espaços urbanos. O Capitólio, queimado, precisa ser reerguido porque ele é mais do que um conjunto de edifícios. É o coração religioso e cívico. Um Capitólio em ruínas é um presságio. Um Capitólio restaurado é uma declaração de que os deuses voltaram a sorrir para Roma. Ou, pelo menos, de que o Estado quer que todos acreditem nisso. E a propaganda se espalha também em metal. Moedas circulam com imagens e inscrições que repetem a mensagem: restauração, paz, estabilidade. A moeda é pequena, passa de mão em mão, entra em mercados, em tavernas, em bolsos de soldados e de artesãos. Ela é o meio mais democrático de propaganda. E Vespasiano, homem de contas, entende o poder de um objeto que todo mundo toca. A moeda não é só pagamento. É um panfleto que ninguém pode evitar. Mas a estabilidade tem um preço humano. A repressão não desaparece. Ela se torna mais organizada. Depois de 69, qualquer sinal de conspiração é tratado com seriedade. Não há espaço para brincadeiras perigosas. Vespasiano não é um tirano teatral. Não é um Nero que mata por capricho artístico, mas também não é um príncipe frágil. Ele pune quando acha necessário. Ele controla. Ele não permite que o império volte a flertar com a anarquia. E, ainda assim, há uma diferença importante. Ele não governa como se estivesse em guerra contra Roma. Ele governa como se estivesse consertando Roma. Isso muda o clima. A cidade, que havia visto imperadores morrerem e tropas saquearem, começa a sentir o retorno de uma rotina. O trigo chega. Os impostos são cobrados, sim, mas o Estado entrega algo em troca. Obras, abastecimento, previsibilidade. A violência não some, mas recua para as margens, para as províncias, para os lugares onde Roma sempre preferiu que a violência acontecesse. O tempo, porém, não é um aliado infinito. Vespasiano envelhece. O corpo que suportou campanhas na Britânia, estradas poeirentas, noites em tendas, agora precisa suportar o peso de audiências, de decisões de uma cidade que nunca dorme. A saúde de um imperador é assunto de Estado. Um boato sobre febre pode fazer um general testar lealdades. Um rumor sobre fraqueza pode fazer um senador medir palavras. E Vespasiano sabe disso. Ele precisa deixar a sucessão tão sólida que nem a doença consiga abalar. Por isso, Tito não é apenas preparado. Ele é exibido, ele aparece como coautor do regime. E isso é delicado porque Roma tem alergia a reis declarados. A dinastia precisa parecer natural, quase inevitável, como se fosse apenas a escolha mais sensata, não uma imposição. Vespasiano, com sua habilidade de administrador, tenta transformar a dinastia em rotina. Tito ao lado do pai. Tito assinando. Tito julgando. Tito presente. A repetição cria hábito. O hábito cria aceitação. E há também Domiciano, o filho mais novo que observa. Ele não tem a glória militar de Tito, não tem o mesmo capital simbólico, e isso cria tensões subterrâneas. Em qualquer família imperial, a proximidade do trono é um veneno lento. Um filho é herdeiro, o outro é sombra, e sombras em Roma podem se tornar perigosas. Vespasiano tenta manter o equilíbrio, mas o equilíbrio é sempre provisório quando o poder está em jogo. Enquanto isso, o anfiteatro cresce. As arcadas começam a desenhar um círculo que muda a paisagem. O travertino claro, quando o sol bate, parece quase branco e contrasta com a memória escura do lago de Nero. A estrutura, mesmo incompleta, já impõe uma nova geometria ao centro da cidade. É como se Roma estivesse redesenhando seu próprio rosto. E o povo vê e comenta. Vê e entende, mesmo sem palavras, que algo mudou. O espaço que era símbolo de um imperador isolado, agora é símbolo de uma cidade reunida. Mas reunida para quê? Para assistir a jogos, para ver sangue, para ver animais exóticos, gladiadores, execuções.
O espetáculo público é uma forma de coesão, mas também é uma forma de controle. Vespasiano devolve o espaço ao povo, sim, mas devolve como quem oferece um presente que também é uma coleira. O anfiteatro é liberdade de entrar e sentar. E, ao mesmo tempo, é um lugar onde a multidão aprende a olhar para onde o Estado quer que ela olhe. E isso é o paradoxo flaviano. Um regime que se vende como restauração moral e administrativa, como retorno à utilidade, mas que depende de símbolos grandiosos e de violência organizada para se legitimar. Vespasiano é austero, mas constrói um monumento colossal. Vespasiano é pragmático, mas entende a necessidade de teatro. Só que um teatro diferente, não centrado no imperador como artista, e sim no Estado como provedor. Aos poucos, a memória de Nero vai sendo empurrada para um canto. Não desaparece. Roma não esquece tão facilmente, mas perde o centro. A Domus Áurea, com seus salões e pinturas, começa a ser soterrada, reaproveitada, transformada em fundação para outras coisas. O luxo privado vira subsolo, e acima dele cresce a pedra pública. E então chega 79. Vespasiano está velho. O regime, porém, parece sólido. O tesouro respira melhor do que respirava. O exército está mais disciplinado do que estava. O Senado, embora nunca plenamente livre, está menos aterrorizado do que esteve sob certos príncipes. A cidade tem obras em andamento, tem sinais visíveis de reconstrução. E Tito está pronto, pelo menos na aparência, para assumir. A morte de um imperador em Roma nunca é apenas um evento biológico. É um teste. Um teste de nervos, de lealdades, de ambições. Quando Vespasiano adoece de vez, o que importa não é só o que acontece no quarto. É o que acontece nos corredores, nos quartéis, nas casas de senadores, nas províncias onde governadores esperam sinais. Um império pode parecer estável e, ainda assim, estar a um boato de distância do caos. Vespasiano morre em 23 de junho de 79. E a tradição preserva dele uma última frase que combina com sua persona. Uma ironia sobre estar se tornando um deus. É o tipo de comentário que, verdadeiro ou não, parece plausível porque resume o homem. Alguém que encara a sacralização imperial com um meio sorriso, como se dissesse que até a divindade em Roma é um procedimento administrativo. O que importa é que a transição acontece. Tito assume, sem guerra civil imediata, sem 4 imperadores em um ano, sem Roma em chamas por causa de uma disputa sucessória. Isso, por si só, já é uma vitória de Vespasiano. Talvez a maior, porque é a vitória que não faz barulho. E o legado fica de pé em 2 formas. Uma é política. A dinastia Flávia. A ideia de que o poder pode ser estabilizado por uma casa que entrega resultados, que paga o exército, que alimenta a cidade, que mantém as províncias sob controle. A outra é literal. Pedra. O anfiteatro ainda não está pronto quando Vespasiano morre, mas suas fundações já estão lá, e a estrutura já domina o horizonte. É um monumento que vai atravessar séculos, terremotos, saques, reutilizações e ainda assim permanecer como uma assinatura. Pedra e moeda. A moeda que fechou o rombo e comprou tempo. A pedra que transformou esse tempo em imagem. Vespasiano, o provinciano pragmático, não deixou para Roma um poema, nem uma filosofia, nem uma aura de genialidade. Deixou uma máquina funcionando e um canteiro que virou símbolo. E, num império que quase se desfez em 69, isso é o mais próximo de um milagre que um administrador pode produzir. Porque, no fim, a grandeza de Vespasiano não está em parecer maior do que a vida. Está em fazer a vida imperial voltar a caber dentro de regras. Regras duras, às vezes cruéis, frequentemente injustas. Mas regras. E Roma, cansada de improviso e de incêndio, aprende a aceitar essa troca. Menos brilho, mais estabilidade. Menos artista no trono, mais engenheiro do poder. E, acima do antigo lago de um imperador, cresce o círculo de pedra onde a multidão vai se reunir para esquecer, ou para lembrar, do jeito que Roma sempre lembra, transformando violência em espetáculo e espetáculo em ordem.